Imagina na seguinte situação, você acaba de desenvolver um jogo nunca visto antes e com uma ideia bastante interessante, você publica na internet, mas não esperava que o seu jogo começasse a explodir de sucesso até surgir inúmeros problemas que pareciam impossíveis de se resolver, e os problemas começam a se acumular tanto ao ponto de apagar o seu jogo por inteiro, deixando assim injogável para sempre. Bom, tudo que eu contei para vocês, infelizmente, é um caso real. Hoje eu irei contar para vocês a história de um dos jogos mais injustiçados da internet, o jogo Moerai. Jogos apagados na internet são casos bem raros e específicos, seja porque um jogo aborda um tema extremamente delicado e bem nojenta ao ponto de ser banido pelo resto do mundo, e até mesmo aqueles jogos que são banidos por incluir conteúdo inapropriado e escondido. Porém, no caso de Moerai, esse jogo não chega nem perto de ser criminoso e muito menos errado, mas o motivo de ele ser injogável nos últimos dias é bem triste para falar a real, e logo vocês vão descobrir o motivo. Capítulo 1. Descobrindo o jogo. Moerai foi um jogo inicialmente lançado na Game Jolt em 25 de novembro de 2013, desenvolvido por uma pequena equipe de 3 pessoas, Chris Johnson, Brad Barrett e John Wostman. O conceito era de um jogo de terror 3D com gráficos muito simples, mas que tinha uma ideia capaz de explodir a mente de muitas pessoas. Nisso, a comunidade da Game Jolt adorou a ideia, e Chris publicou seu jogo na plataforma Steam no dia 23 de julho de 2016, tornando-se viral na internet. Vários youtubers famosos jogaram Moerai e no final gostaram muito desse game. Mas você deve estar se perguntando, qual é o desfecho desse jogo? Calma, vamos dar uma conferida do que se trata desse jogo. O jogo se inicia em uma pequena vila com vários NPCs estáticos, parados olhando para o fundo da sua alma. Nisso, a gente interage primeiro com o padre, que fala sobre uma moça chamada Julia. O padre fala o seguinte: minhas orações vão para a pobre Julia. Já faz um ano desde que o marido dela se foi. Ela não foi mais vista o dia todo. Imagino que ela esteja de luto. Você se importaria de visitá-la em casa? É a casa direita de quem sai da cidade. Após isso, a gente também pode interagir com todos os outros NPCs que também falam da situação da Julia. Preciso ficar perto da minha mãe, senão vai ficar preocupada que fugimos. Você ouviu de um menino por aí? Julia perdeu seu filho na caverna logo após a morte do marido. Pobre Julia, nunca deixaria meus filhos fora da minha vista. Nessa pequena vila você também pode visitar cada casa, e em uma dessas casas tem um garoto que fala sobre uma caverna que tem ouro dentro, mas ficou com medo de entrar lá porque tem um garotinho sobrando no local. Sinistro. Em uma outra casa, encontramos uma garotinha dizendo que o avô e o pai dela foram cortar madeira para se manterem aquecidos no inverno, apenas para aproveitar bem o seu dia. Porém, temos a casa da Julia, que está vazia e tem uma foto quadro onde nela tem a esposa, o marido e um filho. A partir daí, você começa a entender e se preocupar com o que aconteceu, se ela ficou perdida no meio do nada ou de fato está nas cavernas, como aquele garoto falou sobre. Então, sabendo disso, vamos sair da vila inicial para uma pequena jornada. Saindo da vila inicial, o jogo nos leva para uma fazenda que, adivinha só? Não tem nada de especial além dessas ovelhas que fazem bés. E não, infelizmente não dá para entrar no celeiro da fazenda, então a esse ponto não tem nada de importante. Ao lado, a gente se depara com a caverna e o lenhador logo à frente, que inclusive precisa interagir com esse lenhador. Meu irmão e eu estávamos cortando lenha quando ouvimos uns gritos vindo da caverna. Meu irmão entrou para investigar, ele já deveria ter voltado. Estou muito preocupado. Você pode dar uma olhada? Tem uma lanterna atrás de você naquele tronco. Assim que pegamos a lanterna, é aí que o jogo começa de verdade. Agora, já pararam para pensar o quão esquisito o Moerai está sendo ainda de começo? Porque além dos gráficos que lembram muito jogos antigos de PC, principalmente Doom e Wolfenstein, quando você está com a lanterna em mãos, isso significa que as coisas vão piorar mais, dando aquela sensação que o jogo vai ser um terror de fato. Entrando na caverna, já dá para sentir um frio na barriga com essa estética bizarra e uma música nada muito confortável. Andando pela frente, vimos o irmão dele, encontrado vivo e saudável, que assim que se aproximamos, ele fala sobre o suposto grito. Meu irmão mandou você aqui? Abençoado seja ele. Os gritos vêm debaixo da caverna. Até entrava lá, mas minha visão não tá muito boa. Você deveria pegar essa faca. Quem sabe, você talvez precise disso. O mais bizarro é que ele não conta exatamente o porquê precisamos da faca. Talvez seja por defesa? Vai ter algum bicho que precisa atacar? Bom, pegamos a faca mesmo assim. Logo à frente tem 3 caminhos. Indo direto para o caminho da esquerda tem um par de ossos. Alguém deve ter morrido neste local, e os ossos parecem ser de uma criança. Ao lado dessa pilha de ossos, há também um buraco gigante na parede.
eu consigo ver algo brilhando, mas não consigo alcançá-lo. E no caminho da direita tem ferramentas, marcas na parede, ratos e um altar com um livro. Na capa desse livro está escrito fazendeiros, e dentro desse livro tem vários nomes desses fazendeiros. E cara, a mudança de estética desse jogo é bizarra. De começo é uma vila tranquila com NPCs pedindo sua ajuda, para logo em seguida uma caverna escura com locais misteriosos sem explicação alguma. Bom, o que nos resta agora é seguir em frente e ir para o caminho do meio. Caminhando pela frente, é possível ouvir choros de uma pessoa enquanto a música ainda toca. Porém, seguindo em frente, encontramos com um fazendeiro, ensanguentado, com uma faca na mão. Obviamente, a gente pergunta para ele 3 coisas. Por que tem sangue na sua roupa? Por que você tem uma faca? Eu ouvi gritos. O que você fez? Só que tem uma coisa muito estranha assim que escolhi um desses diálogos. Cada jogador que experienciou Morai tem respostas bem diferentes. Para algumas, o fazendeiro responde normalmente de acordo com as perguntas, e para outras, as respostas são completamente sem sentido, o que traz uma estranheza para quem jogou na primeira vez. Por que você tem sangue nas suas roupas? Uma mulher está morrendo e ela derrubou sangue em mim. Por que você tem uma faca? Vai se... Eu ouvi gemidos. O que você fez? Nada. Why do you have blood? I killed the sheep. Why do you have a knife? I found it. I heard moans. What have you done? How to finish this game? What? You have a lantern and a knife too. A farmer approaches. Why do you have blood on your overalls? Why do you have a knife? I heard moans. What have you done? He has a lantern and a knife just like me. To stab your ugly eyes. Why do you have blood on your overalls? I have bloody diarrhea and there was no toilet nearby. I heard moans. What have you done? I have mashed and spread my over the dead body of a strange. What? Some kind of moaning Oh man, a farmer approaches. Why do you have blood on your overalls? Why do you have a knife? I heard moans. What have you done? Julius spat on me. Why do you have a knife? I heard moans. What have you done? Julia tried to kill herself. Why do you have a knife? The farmer gave it me. A farmer. We can attack. Depois de fazer algumas perguntas, você tem 2 opções: deixar o fazendeiro ir embora ou matar ele com a faca. E sim, por incrível que pareça, dá pra fazer uma rota genocida macabra nesse jogo, ou quase. Caminhando pela frente, finalmente a gente encontra a Julia, mas já perdendo muito sangue. Por favor, me ajude, estou com muita dor. Eu vim aqui para acabar com a minha vida. Meu nome é Julia e preciso ver meu marido e meu filho no céu. Meu marido foi um minerador nessas cavernas. Ele ficava dias minerando por ouro e um dia ele achou algo. Ele achou uma pepita de ouro. Eu achei que poderíamos nos aposentar e ficar confortável pelo resto das nossas vidas, mas ele não confiou em mim. Ele queimou a pepita de ouro só para me irritar, então ele desapareceu. Todos naquela vila viram nossa sorte, então eles achavam que eu era rica. Eu estava tão envergonhada que eu não podia contar a verdade para eles. Um dia, meu filho entrou na caverna. Ele queria achar seu pai. Ele queria tornar as coisas melhores, mas ele nunca mais saiu da caverna. Fiquei procurando por ele, mas não pude achar. Agora é tarde demais. Não tenho mais ninguém. Você pode me ajudar? Pode acabar com a minha própria vida? Assim você tinha 2 opções. Sim, fechar seus olhos, ou não, vou te ajudar. Logo na segunda opção, a Julia joga sangue em você, ficando ensanguentado. E a primeira opção é quase a mesma coisa. A diferença é que você mata ela, ficando ensanguentado em igual. A partir daí já não tem mais volta. Toda a sua roupa está coberta de sangue. Ao voltar para o início, você é interrompido por nada mais, nada menos do que um outro fazendeiro com uma faca na mão e a outra com a lanterna. Nisso, esse fazendeiro vai fazer algumas perguntas. Por que você está coberto de sangue? Por que você tem uma faca? Eu ouvi choros. O que você fez? E agora é a sua vez de responder. Mas ao invés de escolher algumas opções de diálogo, você mesmo escreve. E dá para escrever literalmente qualquer coisa, como se estivesse respondendo um fazendeiro de verdade. E é aí que vem a pegadinha que as pessoas perceberam. Esse fazendeiro era nada mais do que um jogador e não um NPC. Tá tranquilo. O cara vai me ver com... o cara não... Oi, senhor, tudo bem? Oh, que susto, porra! Um fazendeiro se aproxima. E agora ele tá sem sangue e eu tô com... Hello, you're new. A farmer approaches. Why do you have blood on your overalls? Why do you have blood on your overalls? Is that what somebody else said? Are you kidding me? Assim, o jogo faz uma transição para uma mensagem importante. E é assim que essa história vai acabar. Pelo menos por enquanto. Agora é a vez do jogador desse jogo decidir o seu destino, assim como você fez com o jogador anterior. Então o jogo pede o seu nome, o seu endereço de e-mail, para logo em seguida dar a seguinte mensagem: você receberá um e-mail sobre o seu destino.
Obrigado por jogar. Agora, vocês perceberam o que rolou aqui? Basicamente o Morai disfarça de ser um jogo de terror single player muito simples, mas que não tenha jumpscares, monstros, nem nada. Mas o mais importante é o final, revelando que tudo isso se passa de um experimento social. Aquele fazendeiro coberto de sangue não era um NPC qualquer. Era um jogador. Por isso, para algumas pessoas, as respostas saíram sem sentido. No final, você é só mais um jogador que escreve suas respostas e vê em qual destino o tomará. E é assim que muita gente adorou o jogo. Adorou a ideia genial de ser um experimento social, por mais curto e simples que Morai seja. Mas nem tudo que é bom dura para sempre. E Morai teve o seu fim bem trágico. Senhoras e senhores, o que vocês estão prestes a ouvir é provavelmente a parte mais injusta que já aconteceu com o jogo e o seu desenvolvedor. Capítulo 2. A internet não é para amadores. Se você navega pela internet, sabe muito bem que existem os tão tenebrosos trolls. E se por algum motivo você mora nas cavernas e não faz ideia do que eu tô falando, trolls são aqueles usuários que usam a internet justamente para chamar atenção e causar distúrbios contra as pessoas por meio de comentários ou posts. Porém, no caso de Morai, a situação é bem diferente. Eles estavam usando esse jogo para algo bem pior. E bom, vocês estão ligados que Morai explodiu de sucesso. O próprio Chris já não esperava um tanto de mensagens e e-mails acumulando toda hora. Então, o servidor do jogo, que é uma database, não aguentou com vários e vários registros dos jogadores e simplesmente caiu, ficando fora do ar por 24 horas. E Chris não ficou sabendo do problema, porque no mesmo dia ele estava fora de casa em um jantar com a família. Então, não demorou muito para a galera ficar furiosa com isso, para logo em seguida trocarem as análises positivas para negativas, pensando que Morai é só mais um daqueles jogos scam que pega o seu jogo para enviar em sites de spam. Como se não bastasse todo o caos que estava rolando, o Chris conseguiu voltar com o servidor, mas as pessoas estavam apontando vários problemas de segurança da database do jogo. Ele até corrigiu pequena parte dos problemas, mas não teve tempo suficiente para resolver tudo de uma vez, o que acabou tornando o servidor invulnerável. Chegou no ponto que o banco de dados estava recheado de registros, tudo com o mesmo nome, e é obviamente alguém tentando derrubar o servidor. A pessoa que eu vou falar não tem um próprio nome dito, pois ninguém sabe até agora quem foi o responsável, então eu vou chamar de Cleitinho. Desculpa por esse nome zoado, inclusive. O Cleitinho deixou o link do canal em seu nome. Nisso, o criador do jogo foi averiguar o que tinha nesse link. Assim que clicou na aba sobre, tinha uma descrição falando do criador de Morai e tinha o link do perfil no Twitter. E nesse perfil tava recheado de posts falando sobre o Chris como desenvolvedor de jogos e o fracasso do seu jogo anterior chamado Expand, lançado antes mesmo do Morai entrar na Steam. Literalmente, a maioria dos tweets do Cleitinho foram feitos só para zoar do Chris. A esse ponto, tudo isso foi com certeza um ataque pessoal e muito além de um simples troll, entre aspas. Para piorar ainda mais a situação, esse maluco foi até o fórum de Morai na Steam publicar um script que é capaz de derrubar o servidor do jogo por completo. Então, para evitar toda essa dor de cabeça, Chris decidiu fazer o seu último post agradecendo as pessoas que experimentaram esse jogo. E, infelizmente, vai manter Morai fechado para sempre. O criador do jogo publicou a sua última atualização e dentro do jogo tinha a seguinte mensagem: Morai não está mais disponível para jogar. Obrigado a todos que tiveram interesse no nosso pequeno jogo. Logo em seguida, o jogo foi completamente removido da Steam e na Game Jolt, marcando o fim de Morai. Dias se passaram e Chris recebeu uma mensagem na DM com um simples olá. E ele reconheceu quem era. Era aquela mesma pessoa que estava fazendo todo aquele ataque, publicando seu script no fórum. O criador do jogo decidiu perguntar: você quer atenção? Nisso Cleitinho responde: sim, eu quero atenção. Chris então faz uma outra pergunta: o que achou do jogo? Depois dessa mensagem, o Cleitinho revela que também é desenvolvedor de games e perguntou se o Chris quer testar o jogo dele, mas por motivos óbvios ele recusou. O Morai foi fechado, logo não tem mais o porquê discutir com o cara que fez o script. Até hoje, as pessoas lembram Morai com muito carinho, ficando tristes pela injustiça que os desenvolvedores do jogo passaram. E o próprio Chris deixou bem claro em alguns posts do fórum que ele não quer que as pessoas vão atrás desse Cleitinho, porque era ele quem quer atenção e que no fim não vai valer muito a pena. Capítulo 3. Conclusão. Infelizmente, nem tudo que é bom na vida dura para sempre. O mesmo vale para a internet. O conceito de Morai é bem interessante com certeza. A ideia do jogo te fazer pensar que é só mais um daqueles de terror, de estética de jogo muito antigo, para no final levar para um experimento social foda. Mas a forma que eles elaboraram, deixando um e-mail para sua database, foi o que levou esse jogo a ter o seu triste destino. Inclusive, é possível sim jogar Morai apenas na sua versão de speedrun, e foi exatamente nessa versão que pude gravar gameplay aqui. Além disso, tem um remake de Morai feito por fã, o que para mim foi uma surpresa ver
ver que esse jogo ainda é lembrado hoje em dia. Enfim, esse foi o vídeo sobre Moirai, espero que todos tenham gostado. Se tiver alguma ideia de vídeo, é só comentar aqui. E mais, quem quiser acompanhar meu canal ou qualquer besteira que vivo falando todo dia, é só me seguir nas redes sociais e o servidor do Discord está na descrição. No mais é isso, muito obrigado por vir até aqui e vejo vocês do outro lado. Até mais!